Olá, povo de Deus, sábado 4 de maio de 2024, quinta semana da Páscoa. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 16, de 1 a 10 e João 15, 18, 21. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônia davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia, a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade, e durante a noite Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: venha, Macedônia, e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Todo esse giro missionário do apóstolo Paulo, que Lucas reúne como uma espécie de sumário em nossa perícope de hoje, tinha como objetivo levar mesmo Paulo para Atenas, na Grécia, pois isso fazia parte da narrativa de Lucas. Paulo era da Turquia, nascido em Tarso, e nessa segunda viagem missionária ele está passando pelas cidades vizinhas, pela região da Galácia. Derbe, Listra, Icônio, Frígia, Mísia, Bitínia e Troade são cidades da atual Turquia. A Macedônia foi a primeira região da Europa a ser visitada pelo apóstolo Paulo nesta segunda viagem missionária. Enquanto Paulo estava em Troade, no noroeste da Ásia Menor, teria tido uma visão que o mandava à Macedônia. Paulo, junto com Timóteo, partiu para a Macedônia. É importante destacar que Lucas, a partir do capítulo 16 de Atos, se inclui na viagem paulina, porém não é de todo comprovado essa sua participação ao lado de Paulo nas viagens missionárias. Quando Lucas destaca que Paulo circuncidou Timóteo, cria uma questão bastante embaraçosa. Se Timóteo já era batizado, qual o sentido da circuncisão? Lucas diz que era para tranquilizar os judeus, mas teologicamente fica sem sentido, pois o batismo já era o sinal suficiente da salvação. Se Paulo vai enfrentar os judeus tentando provar a eles que a circuncisão era desnecessária para os cristãos, essa atitude pode parecer oportunismo. Na verdade, a questão fica em aberto. Lucas continua destacando o protagonismo do Espírito na missão. Portanto, seguindo o Espírito, Paulo e seus companheiros seguem viagens em visitas missionárias por toda a região, da Ásia Menor, da Galácia, e agora chega em território macedônio, primeira região europeia a receber a mensagem cristã. João 15, 18 a 21. Disse Jesus a seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome,
porque não conhecem aquele que me enviou. Continuamos no contexto do grande discurso de despedida de Jesus, que abrange os capítulos de 13 a 17 de João. Jesus quer preparar seus discípulos sobre o futuro deles, e o ódio seguramente os atingirá, porque o mundo já manifestou tal sentimento em relação a ele. Por mundo, João entende uma realidade bem complexa, mas aqui quer significar apenas, por mundo, o ambiente incrédulo que rodeia a comunidade e que a rejeita. Quando João escreve o Evangelho, essa já é uma realidade muito forte. O mesmo mundo que rejeitou Jesus, agora rejeita os seus discípulos. E se os fiéis fossem do mundo, produtos dele e pertencendo a seu âmbito, se deixassem dominar pela sociedade na qual vivem, o mundo os assimilaria com muito prazer. Gostaria daquilo que é seu, porém, eles foram chamados para fazer a diferença e não para se deixarem cooptar pelos valores do mundo. Isso não é difícil de entender, pois até hoje o comportamento do mundo é o mesmo. Se a igreja se curva a seus interesses, encobrindo-os com suas cerimônias, sua cultura, seu ensino, suas obras caritativas, ela é louvada. Porém, quando a igreja toma o evangelho como norma, esse mundo não quer mais saber dela. Quando ela toma partido pelos pobres, oprimidos, é xingada, é rechaçada. O que também merece destaque é a perseguição que a igreja sofre por parte daqueles que se dizem seus filhos. Quando isso acontece, eles passam a engrossar aquilo que João chama de mundo. Portanto, a igreja está no mundo e não fora dele e sofre as consequências de sua inserção. Toda generalização é odiosa, mas indague sobre a história que está por detrás dos inúmeros bustos de religiosos ostentados nas praças ou sobre os quais se cantam loas nas mídias. Com raras exceções, é de gente que foi muito caridosa com a ajuda de inúmeros empresários e de pessoas que hoje se convencionou chamar de gente do bem. Esse tipo de caridade não incomoda, pelo contrário, acomoda. Ajuda até no desconto do imposto de renda. Porém, vá questionar a origem de tantas pessoas nas ruas ou carentes de nossas ações caritativas. Pronto, aí você compra uma briga sem fim. Pessoas caridosas conseguem rapidamente consensos na sociedade. Porém, pessoas que lutam para extinguir as fontes que geram os clientes dessas ações caritativas, logo são difamadas, perseguidas e hoje odiadas. Quando você diz Jesus, manso e humilde de coração, logo obtém como resposta: fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Faça um teste e diga: Jesus, revolucionário do reino do Pai, e aguarde a resposta. Creio que assim fica mais compreensível entender as palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Um beijo no seu coração.